que os sãos não precisam de médico. E nós sabemos disso, que nós vamos ao médico quando temos alguma coisa. Mas aqui tem um sentido muito diferente do que Jesus queria dizer. Então, lendo uma passagem de Emmanuel sobre este assunto, vai nos fazer refletir sobre o que Jesus quis dizer quando ele nos disse que não eram os sãos que precisavam de médico. Então, Emmanuel, nessa passagem, nessa explicação, através do Chico Xavier, ele nos pergunta: se você sabe ler? Então, sabes ler? Você pode dar alguma coisa para alguém, ensinando aquele que ainda não tem o poder da alfabetização. Quando nós já sabemos ler bem, nós temos essa condição, desde o A, B, C, D, ensinarmos uma pessoa a escrever e a ler. Então, ele aborda essa parte. Você fala bem. Esse falar bem não quer dizer falar bonito, empolgar com a sua fala. Esse falar bem é saber se expressar, se comunicar, porque muitas pessoas não têm essa condição da comunicação. Então, se eu consigo me comunicar com todos aqueles que chegam até mim, eu posso também, com o meu exemplo, com o meu carinho, passar para aquele que ainda não consegue se comunicar. Já temos uma luzinha da fé? Eu acredito que todos nós que estamos aqui já temos, nem que seja aquela luzinha muito pequenina, nós já temos ela acesa, porque nós estamos aqui acreditando no que a gente veio ouvir e no que a gente veio fazer o seu tratamento. Então nós já temos essa luzinha acesa dentro de nós. A fé, ela é assim, a fé a gente não receita para ninguém, a fé a gente adquire. Nós adquirimos a fé aos poucos. Vamos nos propondo a acreditar, a ler sobre Deus, sobre Jesus, e devagarinho, quando nós vamos perceber, se temos alguma coisa muito difícil que estamos passando, nós vamos perceber o quanto que o nosso coração já confia em Deus, já confia em Jesus. Então nós podemos, através dessa atitude, passar para aquele que ainda não acredita em nada, que ainda está apenas naquela parte material, não impondo. Nós nunca podemos impor nada a ninguém. Essa fé, ele vai perceber através do teu exemplo. E se ele tiver boa vontade, ele vai seguindo o caminho também para adquirir essa fé, para conhecer os ensinamentos de Jesus. Porque é através desses ensinamentos que o nosso coração cresce em esperança, em fé, em vontade de ajudar o nosso próximo. Eu tenho um trabalho material mesmo que eu estou falando. Se eu tenho um trabalho, é porque eu tenho aquela capacidade, arrumei um emprego. Muitas pessoas falam assim: puxa vida, tenho que trabalhar. Mas o trabalho é uma bênção. É através dele que nós nos mantemos e mantemos a nossa família. Então, se eu tenho um trabalho, quando eu percebo alguém que está ali desesperado para arrumar um serviço, um emprego, a gente pode colaborar com essa pessoa. Nós podemos falar para um, para outro, mesmo que a gente não consiga arrumar nada para ele, mas só essa boa vontade de estar querendo ajudar,
a própria pessoa já fica com o coração mais leve, aquele que está desempregado. Acende nele uma esperança, uma luz que ele poderá também arrumar o trabalho. Pratico a caridade? Quando nós fazemos essa pergunta, pratico a caridade, a maioria de nós pensa em doação material. E a caridade, não é necessário você dar nada material para alguém. É só você chegar, quando alguém está passando por alguma dificuldade, um abraço, uma palavra amiga, um apoio, mesmo que seja sem palavras, que aquela pessoa perceba, através da sua vibração, que você está doando para ela amor, que você está doando apoio. Então, é nesse sentido que a caridade... Porque muitas vezes, quando você fala de caridade, a pessoa fala, mas eu não tenho para dar. Mas a caridade pode ser feita de várias maneiras, dando aquilo que é nosso, que vem de dentro para fora. O que é nosso? Os nossos sentimentos, o nosso amor, aquele apoio que podemos dar para o nosso próximo. Então, é um bom momento para nós refletirmos sobre isso. Eu já tenho um pouco de humildade, coisa que eu acho muito difícil. Na Terra, é muito difícil a gente encontrar alguém realmente humilde. Humilde é aquele que faz as coisas, ele não precisa se mostrar, ele não precisa fazer nada. Ele vai, ele ajuda, ele faz. Mas é muito difícil esse desprendimento para nós que estamos aqui nesse planeta. Às vezes eu analiso e falo, muito difícil. Você fica analisando, porque quando se fala humilde, a pessoa pensa naquela pessoa que está com uma roupa simples. Não, a humildade vem de lá de dentro do coração mesmo. Eu sei das coisas, mas eu não preciso ficar falando para os outros. Eu tenho as coisas, eu não preciso ficar falando. Então, nós ainda não adquirimos, mas podemos pôr como objetivo de aos poucos nós irmos nos trabalhando para nos melhorar nesse sentido. Tenho bondade? Acho que todos nós temos bondade, só que muitas vezes nós deixamos essa bondade ser sufocada por outros sentimentos. Quando ficamos nervosos, quando nos revoltamos, a nossa bondade fica sufocada. Então, todos nós temos bondade, porque Deus nos criou à sua semelhança. E a bondade de Deus é infinita. Só que ainda nós precisamos também prestar atenção do que é ser bom. Nós não podemos confundir que ser bom é fazer tudo o que o outro quer. Coisas que às vezes não vai fazer bem para ele. Ser bom é estar ali, ajudando as pessoas, é não criticar, principalmente isso, não julgar. Tudo isso a gente pode aplicar dentro do nosso lar, porque a maioria das desavenças das famílias é devido a essas críticas, esses julgamentos, porque às vezes a gente precisa orientar um filho quando ele é criança, às vezes a gente precisa trocar ideia com um irmão, mas nós não fazemos isso dessa maneira singela, dessa maneira pura. Nós já queremos impor para o outro o jeito de pensar. Então, muita reflexão. Aqui não é para a gente sair daqui e nós já viramos anjos. Não.
essas páginas que são lidas aqui é para que nós reflitamos no dia a dia como estou agindo com tal virtude, como estou reagindo com tal vício, porque nós temos vícios também. O vício não é só fumar, beber, o vício às vezes de falar mal do outro, o vício de reclamar, nós temos vários vícios. Tenho alegria? Tenho alegria? Nós temos momentos de alegria. Por exemplo, estar aqui nesse momento é uma alegria. O que Jesus quis dizer? Que os sãos não precisam de médico. Ele está falando no campo moral, no campo espiritual, não é no campo material, quando a gente realmente está doente. Então, o que ele quis dizer? Que ele estava ali, que ele estava trazendo os ensinamentos, eram principalmente para aqueles que estavam desesperados, para aqueles que estavam desajustados. Foi essa a mensagem de Jesus, quando ele disse que os sãos não precisam de médico, porque até aquele que já conquistou alguma coisa no campo moral e no campo espiritual, até ele precisa de apoio, precisa de amparo, precisa vir ao centro, conversar, ouvir uma palestra, conversar com a família. Todos nós precisamos desse apoio. Então, todos nós na humanidade que estamos aqui na Terra, necessitamos desse remédio que se chama Jesus, consequentemente se chama amor. Porque muitas situações na nossa vida são passageiras, mas o amor, aquele amor que vem de dentro dos nossos corações, quando eu faço qualquer coisa para alguém, quando eu desculpo uma pessoa dentro do meu lar, quando eu ensino um filho, quando eu dou um abraço, esse amor, ele é remédio. Então é isso que Jesus quis dizer nessa passagem.